Todos nós temos uma boa lembrança ou história dos passeios da escola. Mas será que esses passeios são os mesmos hoje em dia? Neste episódio do Honeycast, vamos descobrir as principais diferenças entre os passeios que nós pais estávamos acostumados na nossa época de escola e as saídas pedagógicas realizadas atualmente. Audio Jungle. Audio Jungle. Para nos ajudar a entender melhor, convidamos a Elizabeth da Cruz, CEO da Elohim Educação, empresa que acredita na educação pela experimentação, com a criação de projetos educativos, vivências e estudo do meio personalizados e nossa parceira desde o ano passado. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui um pouquinho compartilhar a sua experiência, a sua vivência com a gente hoje. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, em poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui nessa escola tão fofa e em outras escolas que a gente atende também. Para a gente começar a nossa conversa, e antes da gente começar a falar das diferenças das saídas de agora, eu queria que você explicasse brevemente para quem está nos assistindo o que são as saídas, que no nosso caso a gente chama de visitas pedagógicas, e qual a importância delas? Acho que a primeira coisa é a gente saber discernir o que é uma saída pedagógica, o que é um passeio e o que é uma vivência e uma experiência. Aqui no Ranieri, por exemplo, nós fazemos uma saída voltada para uma experimentação, onde a gente leva as crianças num lugar pensado especificamente para que ela explore o seu potencial. Não é só ver. Não é só ver, é viver, né? Até então, a maioria dos lugares, né? E é um conceito que vem de antigamente, dos nossos pais, né? E até da nossa própria geração, onde as crianças saíam da escola para se divertir. Então era um passeio, era um dia de passeio, né? Com o passar do tempo, isso cai em desuso, né? Porque hoje a escola tem um papel muito fundamental na didática, na prática de ensino. Então não cabe mais a escola ficar responsável por levar a criança a um passeio, a uma diversão. Pode fazer com as outras famílias, né? Então a saída hoje ela tem um foco, um propósito de fazer com que a criança viva uma experiência. E tem todo um objetivo. Tem toda uma proposta alinhada com os conteúdos que estão sendo desenvolvidos dentro da prática da escola, né? Então isso é fundamental. Tá. Agora que a gente já introduziu o assunto, eu queria que você falasse um pouquinho das principais diferenças entre as saídas pedagógicas, as visitas pedagógicas de hoje em dia e as experiências tradicionais que a gente teve lá na nossa época de escola. Normalmente, a gente tinha o conceito primeiramente de passeio, né? Então até hoje a gente ainda escuta às vezes algum paizinho, né? Vai ter o dia do passeio, né? Hoje a gente não usa mais essa linguagem porque o objetivo é que a criança entenda que aquele dia é uma experiência, é uma aula, é uma vivência pedagógica. A única coisa é que ela é fora do ambiente escolar, para que ela possa fazer com que a criança tenha repertório de, além do conteúdo que está sendo trabalhado no dia a dia, ela possa viver aquilo que ela está estudando. Há algum tempo atrás, esse conceito era muito atrelado única e exclusivamente ao conteúdo. Então, eu estou estudando o roteiro dos bandeirantes. Eu levo o aluno para fazer um roteiro dos bandeirantes. Eu estava estudando café, eu levo o aluno para estudar café. Hoje, a proposta da vivência pedagógica, ela tem que estar atrelada ao aluno de hoje. Nós temos alunos super conectados, que estão super antenados, que têm as informações com muito acesso. Então, levá-los simplesmente a um lugar para ver não é mais suficiente. Se faz necessário que a saída seja pensada, elaborada, estudada. É um super bastidor, viu, gente? Até chegarmos no dia da vivência, para que ele realmente viva aquela experiência. Até porque hoje em dia ele tem todos esses recursos com a tecnologia de fazer uma visita virtual. Né? Então a gente sempre brinca, né? Tem coisas que se faz pelo Google 360. Não é necessário que a escola se promova a tirar o aluno de sala de aula, né? A mobilizar a família em horários, às vezes ter que adaptar horários,
para que o aluno faça algo que ele possa ir com a família, que ele faça algo que ele tenha de fácil acesso. Normalmente hoje, a diferença principal de uma saída de antigamente com a de hoje é que hoje nós temos que atender a demanda das nossas crianças. Né? O que fazemos para que eles cada vez mais se sintam desafiados a pensar sobre aquele assunto e de que maneira ele também pode interferir naquelas relações, né? Se eu estou entendendo bem, tem aí um objetivo de desenvolvimento de habilidade. Super habilidades e competências 100%, né? Quando eu levo um aluno a um roteiro onde ele faz parte daquele processo, ele não é um ouvinte, ele não está lá só para receber informação, mas ele está lá como um agente transformador e a partir daquela experiência ele pode trazer para casa, para a comunidade, para a escola, uma reflexão sobre o seu papel, né, sobre como aquilo funciona. Eu estou fazendo uma transformação, eu não estou simplesmente levando ele para ouvir mais sobre o mesmo conteúdo. Quanto ao planejamento e à execução dessas saídas, como isso é feito de forma a enriquecer a aprendizagem dos alunos? Tem alguma estratégia diferenciada, alguma abordagem que é feita? A primeira coisa é essa comunhão, né, do nosso trabalho com a equipe pedagógica, né? É muito importante, que a família entenda, né, que isso não é um trabalho isolado, isso é um trabalho coletivo, né? Então, é ruim que aquele dia assume. Não, pelo contrário, né? Nós somos executores de uma ideia que está sendo elaborada com a equipe, com os professores, com os gestores. E qual é o nosso trabalho? É o desafiar o aluno em relação àquele conteúdo. Então, quando nós fazemos esse trabalho em conjunto com a escola, é um trabalho em parceria, então não são empresas isoladas, nós estamos ali num bem comum, com uma estratégia onde a gente vai explorar aquele conteúdo que está sendo trabalhado, de uma maneira que a gente faça com que o aluno pense sobre suas atitudes. Então, isso é um trabalho que dura 2, 3 meses. Então, nós vamos ter lá uma vivência em abril, em maio, mas nós já começamos em janeiro a elaborar. Dentro desses conteúdos, de que maneira nós podemos trabalhar um conceito que é extremamente inovador e pouquíssimo assim discutido assim no dia a dia, principalmente relacionado a essa questão das vivências, que se chama transdisciplinariedade. Então, nós temos as disciplinas que estão sendo trabalhadas dentro dos conteúdos, dos materiais dentro da escola. Nós temos os trabalhos interdisciplinares que acontecem no dia a dia entre os educadores. Mas quando nós realizamos uma vivência com as crianças, nós trabalhamos a transdisciplinariedade. Eu preciso fazer com que esse aluno transcenda. Ele precisa pensar além daquilo que já está óbvio no dia a dia, no livro, no material, né? Então, o nosso trabalho é sempre coletivo com os gestores, com os educadores, porque são eles os responsáveis por entender a capacidade daquele grupo, a maturidade daquele grupo. Às vezes acontece no mesmo ano, termos que o tema é o mesmo, mas a gente precisa de estratégias diferentes, porque a maturidade do grupo é diferente. Então, a saída ela é planejada com essa intencionalidade de ser algo personalizado para o grupo, que atenda o conteúdo educativo, mas que transcenda o que a gente quer com aquele aluno. E quais seriam os principais benefícios dessas saídas pedagógicas, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, assim, antes até de benefício, a gente precisa entender que isso é uma lei. Existe a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, e na LDB ela consta a necessidade de uma experiência de campo fora da sala de aula. Quer dizer, então não precisa ser com a Elohim ou com outra, mas assim, se faz necessário. Depois a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que também, né, consta em sua legislatura a necessidade desse aluno viver além do que ele tem ali no livro. Então, quando a gente pensa numa estratégia de uma vivência onde ela é pensada, elaborada, com todos esses pré-requisitos, eu não só vou levar este aluno para aprender algo, mas eu vou fazer com que aquele dia este aluno também trabalhe em suas habilidades
coletivas, né? De responsabilidade, né? Porque ele vai estar amparado por uma equipe especializada, mas ele é responsável pelo seu espaço físico, por cumprir a regra de estar dentro de um transporte e ser obrigatório usar o cinto de segurança, por compartilhar o banco com um amigo que às vezes naquele momento não foi exatamente o amigo que ele gostaria, mas é o amigo que ele vai compor esse trajeto daqui até o espaço. Então, a gente não trabalha só o conteúdo pedagógico, a gente trabalha todas as habilidades desse aluno, de como ele se comporta em outros ambientes e como ele lida com as suas emoções, né? Até com a sua ansiedade de sair da escola com um colega, com um amigo. E por mais que muitas vezes a gente possa escolher um ambiente que a família tenha acesso, jamais a experiência de estar com o seu colega, com o seu amigo de sala, né? Até vendo o comportamento do amigo, como ele se comporta em relação ao grupo, jamais vai ser a mesma experiência de eu estar com a minha família. Então, a vivência pedagógica, ela propicia não só o conteúdo didático, mas ela propicia também essas memórias afetivas. E eu tenho certeza que qualquer pai e mãe que já tenha feito uma vivência com a escola, mesmo que com outra característica, né? Mesmo que em outra época a gente tenha tido esse passeio, jamais é esquecido, porque a gente cria laços dentro daquele grupo, dentro daquele momento, e aquilo que a gente vive jamais é esquecido, né? Então, é muito importante que a criança tenha a oportunidade de também viver estes momentos, né? A gente entende que é muito importante os pais participarem desse processo. Então, qual que seria o papel dos pais no sentido de apoio dessas visitas pedagógicas? Como que eles podem colaborar para tornar essas experiências ainda mais significativas para as crianças? Bom, eu acredito muito que eu sou mãe também, né, de vários filhos. Não estou competindo com a Janaína, mas estou ali perto, né? Estou ali perto, né? Mas quando a gente coloca o nosso filho, e eu estou falando agora até como mãe mais do que como empresária, né? Quando você coloca o seu filho numa escola, você confia no lugar onde você está colocando o seu filho. Eu tenho certeza absoluta que nenhum pai passa pela porta e fala: gostei dessa cor, eu vou pôr meu filho aqui. Ele entra, ele conhece a escola, ele conhece a estrutura física, ele pergunta sobre o pedagógico, ele conhece o professor. Então, a partir do momento que essa família confia nesse ambiente, que eu acredito que seja propício para o desenvolvimento do seu filho, e esteja casado, né, com sua ideologia, com aquilo que você acredita, a partir do momento que o pai entende que isso foi um planejamento, isso foi algo pensado para o aprimoramento, para o desenvolvimento do seu filho, a primeira coisa é o pai confiar que aquilo está sendo feito de uma maneira organizada, pensada, com segurança, né? Não é algo aleatório, que foi escolhido aleatoriamente. Aquilo houve um planejamento. A criança viver aquilo, por mais que a família possa ter a condição de levá-la para essa experiência individual, jamais ela vai ter esse repertório de como foi aquele dia com o grupo. Quais foram os amigos que tiveram insegurança, quais foram os amigos, ou que choram, até esse choro, né? É bom trabalhar até a autonomia. Esse choro, essa emoção, a primeira vez que às vezes há essa separação, é a primeira vez, principalmente os menores, né? Porque aqui é um ambiente seguro, né? Sair daqui Sim, para né? um outro lugar, entrar no ônibus, é uma né? coisa nova, né? Então, todas essas experiências, elas fazem parte desse repertório. Então, a família está segura, e eu acredito que eu jamais colocaria meu filho em um lugar que eu não confiasse. Então, a partir do momento que a família confia onde o seu filho estuda, a primeira coisa é confiar de que aquilo não é simplesmente um passeio, não é simplesmente um dia de diversão, é um dia de aprendizado. E é um dia de aprendizado que não volta nunca mais. O ano que vem ele vai. O ano que vem ele tá uma outra criança, com uma outra maturidade, né? Com outros amigos, com outro repertório. Então, aquele momento é único, ele foi pensado, ele foi idealizado e ele não volta mais, né? Não tem arrependimento, né? Então, eu acho que a família acolher essa criança para esse dia, é óbvio, né? Às vezes
se controlar mais do que a criança, porque quem fica mais ansioso, quem precisa mais de recolhimento, às vezes são os próprios pais. Eu ia falar isso, que tem muito essa questão da ansiedade, a gente percebe muito nas crianças. E é natural, né? Porque eu me coloco, enquanto responsável pela vida das crianças, eu estou pisando num lugar que me é muito seguro. Eu tenho 24 anos, não de idade, viu, gente? Mas 24 anos de Elohim, né? Então são 24 anos de experiência. Eu vim de sala de aula, né? Eu vim da escola, eu não fui uma pessoa que, eu decidi abrir uma empresa. Então eu vim da escola, eu lecionei, eu dei aula, trabalhei, né, com os professores, em formação de educador. Então nós nos sentimos seguros que nós não fazemos nada que coloque as nossas crianças em risco. Até porque sim, né? Para todas as sim, pra todos né? nós, né? Então, mas eu entendo que o pai não vive isso. Ele não tá ali no meu bastidor, ele não tá ouvindo a nossa preocupação, todos os detalhes que nós pensamos junto com os professores, onde vai embarcar, onde vai desembarcar, onde desce, qual é o lugar mais tranquilo, mais seguro, onde vai comer, onde é o lanche. O pai não tá vendo este bastidor, né? Ele vê um comunicado. Né? Ele vê lá um orçamento, a gente brinca. O pai vê um número, ele não vê todo o bastidor e toda a preocupação que está sendo feita. Então eu acho que primeiro os pais também se sentiram acolhidos, que eles viveram isso também nas suas infâncias, né? Então assim, poder proporcionar isso para os filhos é um empoderamento que ele vai dar para o filho dele, para que ele crie autonomia, né? Para que a gente possa identificar, muitas vezes, e eu já vivi isso várias vezes, você percebe habilidades na criança numa vivência pedagógica, porque às vezes em sala de aula ela se sente tímida, às vezes ela não tem uma comunicação verbal tão aguçada. Quando ela se vê num ambiente que a gente brinca, né, mais libertador, que ela não se sente que ela está aprendendo, mas que ela está ali para absorver conhecimento, ela se solta, ela fala, ela interage, e também é uma maneira da gente identificar algumas questões com as crianças, né? Então, por isso que quando a gente vai com uma visita pedagógica acompanhada por uma equipe, nós permitimos que esse professor, ao invés de contar quantas crianças tem no lugar, ele observe, ele viva com a criança aquela memória, para que ele volte com o repertório para o desenvolvimento daquela atividade, para dar continuidade, né? Ele não está ali apenas para olhar as crianças. E essa é uma diferença muito importante, sabe, Jana? Às vezes a escola fala, mas se a gente fizer direto pela escola, talvez o custo seja... Tudo pode ser. Mas o professor, ou ele está ali para sentar com aquela criança no chão e ele brincar na terra e ele pôr a mão, ou ele cuida da criança. Né? Então, quando a gente vai assistido por uma equipe, você permite que aquele professor também traga memórias para dividir com o seu grupo ao longo do processo. A saída, ela não é um dia. Um dia é a execução, mas após a saída, todas as atividades que são desenvolvidas também reverberam aquilo que aconteceu naquele dia. O professor, durante muito tempo, meses, aliás, aqui a gente teve várias experiências, assim, no segundo semestre, os alunos lembrando, na hora que foram fazer algum conteúdo, deles comentando com os professores. Lembra quando a gente foi em tal lugar, né? Então, a vivência, ela é um dia, mas ela é planejada para se reverberar ao longo do ano letivo, né? Todas as vezes que a gente possa retomar os conteúdos, né? E tem todo o antes que acontece, né? Umas coisas meio de encenação que a criança se sente entrando naquele mundo. É importante que a gente aguce esse lúdico, né? Que o lugar onde a gente vai visitar, eu sempre brinco que o lugar é o de menos importante. O que vamos viver é mais importante, né? Porque a mesma coisa pode ser feita em vários lugares diferentes. Né? O mesmo conteúdo que a gente vai trabalhar, ele pode ser feito em infinitos lugares, né? Agora, aguçar essa curiosidade, esse lúdico, esse imaginário. E muitas pessoas pensam que isso é só para os pequenos, mas não é. Né? Porque o aluno, enquanto ele está na escola, ele está nesse processo de descoberta, né? Eles vão ficando mais adolescentes e vão se achando maiores, vai mudando a linguagem, mas é possível estimulá-los para que eles descubram também esse prazer de estar lá e ser desafiado, né? Que esse é o ganho de estarmos numa vivência pedagógica, né? Betinha, agora que a gente já falou da importância, dos benefícios, de como tudo isso acontece, fala um pouquinho pra gente como que é feita essa escolha do lugar. Isso é bem importante. Por quê?
Porque, a gente conversou logo no início, os lugares até então são sempre muito convencionais, né? Eu brinco que toda escola vai para o mesmo lugar, né? Se você olhar lá os roteiros, eu atendo escolas em São Paulo inteiro, escola em Fortaleza. As de São Paulo são sempre o mesmo lugar. Cada série tem um conteúdo, que os conteúdos estão dentro da BNCC, então as escolas estão alinhadas com o seu conteúdo, e aí elas acabam visitando os mesmos espaços. Até porque eu acho que não tem muitas opções, né? Se a gente... Mais ou menos. Se a gente não... Mais ou menos. Porque quando a gente pensa fora da caixa, a gente pode usar aquela mesma estratégia de conteúdo em lugares completamente inusitados. E é um exemplo muito objetivo e claro do que nós fizemos aqui o ano passado, né? Dos alunos estarem estudando economia criativa, né? E levarmos os alunos para determinados lugares porque não temos opção, porque, né? Quando a gente pensa naquilo que a gente falou anteriormente, no processo de aprendizagem, quando a gente pensa nesse coletivo com um corpo de gestores e educadores, quando a gente pensa naquele grupo, a personalidade daquele grupo, você consegue sair dessa caixinha, sair desse lugar convencional e levar os alunos para lugares que nós chamamos não estruturados, né? Não estruturado não significa que o lugar não tem estrutura, não tem um ambiente, as crianças não serão acolhidas, mas são lugares inusitados, onde nós vamos trabalhar o mesmo conteúdo, mas com possibilidades infinitas, né? Quando a gente trabalha em lugares onde nós vamos, ao invés de você ir, por exemplo, num zoológico, mas você vai num bastidor de um zoológico, você olhar o zoológico o pai leva, mas o bastidor do zoológico o pai não pode ir. Então, assim, é a gente pegar, às vezes, até o mesmo lugar, mas olhar ele por outro ângulo, de uma forma que eu consiga explorar aquele espaço e fazer com que eu desenvolva competências com o meu aluno, né? Então, visitar um brechó, todo mundo deve falar assim, mas brechó, pra que eu vou num brechó? O quê lá, né? Aliás, aconteceu uma cena encantadora o ano passado, que quando nós chegamos, né, com a turma, se eu não me engano, eu não lembro se foi sétimo, acho que foi sétimo ano. E eles adoraram. Não, foi incrível, porque, né, tem a bugiganga, né, que é a feira, né, então o conceito de trabalhar a economia criativa. Quando nós chegamos com o grupo, né, no espaço que a gente foi visitar, eu lembro que um aluno falou, mas a gente não ia no brechó? Aí nós falamos, sim, nós estamos no brechó. Não, mas isso não é brechó, isso é uma loja, né? Então, assim, o conceito que ele tinha, uma aluna falou, nossa, minha mãe falou que ia ter cheiro de naftalina. Por quê? Porque é um conceito do brechó da igreja, né? E quando eles foram lá entrevistar um franqueado que tem mais de 16 unidades de franquia de brechó no Brasil inteiro, quando eles foram falar de negócio, quanto ele fatura por mês, mais de R$1 milhão por mês, né? Com economia criativa, né? Quando ele foi contar para os alunos por que ele saiu, ele era CEO de uma multinacional, na pandemia ele surtou e falou, eu quero ser feliz. Eu quero ter um negócio que eu ajude as pessoas, que eu contribua com o planeta e que eu ganhe dinheiro. E aí tá ele aí com uma rede de franquias, né? Com 500 mil lojas, né? Então, assim, quando a gente sai daquela ideia, daquele conteúdo engessado, a gente permite que a gente faça com que o aluno pense. Então, ele entrevistar alguém, ele vê como funciona. Bom, tantos que vários alunos se tornaram fornecedores do lugar, né? Então, assim, é expandir as possibilidades do conteúdo que nós queremos explorar. E com certeza, né, desenvolver aquela competência, aquela habilidade aquela que é esse nosso foco. Exatamente, né? Então, pensar em lugares que nós brincamos fora da caixa, né? É sair daquele conteúdo, é olhar os bastidores, é ver os lugares por outros ângulos, é buscarmos pessoas que nós vamos entrevistar, que o aluno vai se sentir parte, ele vai poder oferecer requisitos, pré-requisitos para ele ter a sua formação. Não é um lugar só para ele visitar e tirar fotos, fazer uma selfie, mas é um lugar onde ele vai se sentir incomodado algumas vezes, né? A gente fez uma experiência com a turma dos maiores, que a gente foi numa ONG em Santos, né? Assim, no meio das palafitas, né? Assim, peraí, qual é o meu papel, né? Claro que os alunos maiores, né? Mas assim, qual é o meu papel, né? Se isso faz parte, isso é importante para mim, isso tem significância, né? Assim, eu vivo na minha escola, meu pai me traz na escola, eu venho de Peru, eu tenho uma vida confortável. Quando você coloca, é claro, nada de colocá-los em risco
mas em incômodos. Eles entenderem que existe incômodos uma é realidade bem importante. diferente da deles. Né? Eu sempre digo, principalmente para essa geração, incômodos saudáveis, né, gente? Óbvio, mas esses incômodos são importantes, né? Então, assim, eu vou falar de alimentação, não adianta eu só olhar, eu tenho que experimentar, eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que pôr na boca, eu tenho que ter aquela vivência para que eu possa realmente trazer um repertório, né? Então, eu acho que escolher o lugar é muito, assim, é a parte mais difícil, né, do que a execução, porque esse lugar, ele é determinante para que a gente tenha o sucesso naquela experiência. Bom, Beth, eu acho que ficou claro que as saídas pedagógicas, elas representam uma evolução aí no modo como os alunos aprendem fora da sala de aula, e com certeza isso amplia o repertório acadêmico deles e também a formação, né? Porque não é só a questão acadêmica, mas também a formação para a vida. Obrigada pela sua participação, por compartilhar a sua experiência com a gente e pelo trabalho de parceria que a gente tem aí desde o ano passado e que está super funcionando. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Esse ano a gente vai ter coisas bem surpreendentes. Então, convido a todos a fazerem parte aqui da nossa família, porque temos muitos desafios para 2024. Obrigada. Eu que agradeço. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, nos sigam na nossa conta do Instagram e também no nosso perfil no Spotify. Vocês também podem participar do Honeycast como convidados ou com sugestões de pautas enviando aqui nos comentários.